Boa noite a todos. Dando continuidade ao ciclo de encontros com Herculano Pires, em comemoração ao centenário do professor, teremos hoje a palestra Mediunidade, uma faculdade natural ou aprendida, pelo Dr. Júlio Davi Alonso, que é advogado, e a palestra é baseada no livro Mediunidade. Gostaríamos de lembrar que no dia 20 de setembro vamos ter o simpósio do Herculano Pires 100 anos, onde será realizado uma mesa redonda, com o horário das 9 ao meio-dia, com os palestrantes Marco Milani, que falará sobre Herculano Pires, o filósofo, Wilson Garcia, que falará sobre Herculano Pires, o jornalista, e Paulo Henrique Figueiredo, que falará sobre Herculano Pires, a coerência doutrinária, e Heloísa Pires como moderadora da mesa. Teremos também o lançamento do DVD Herculano Pires, um convite para o futuro, que é um documentário de sua vida. O endereço será na sede da FEAL, na rua Duarte de Acevedo, número 691, no bairro de Santana, próximo ao metrô Santana. Esperamos todos por lá. Obrigada. Boa noite a todos. Mais uma vez um prazer o convite para estarmos aqui nas comemorações do centenário do professor Herculano Pires. E hoje para tratar de um livro que, sob o meu ponto de vista, um dos mais importantes no aspecto doutrinário. Por quê? Porque o professor vem tratar de uma questão importantíssima para o Espiritismo, que é a mediunidade. E então o livro Mediunidade, Conceituação da Mediunidade, Análise Geral dos seus problemas atuais, teve sua primeira edição em 1978 e atualmente estamos na 10ª edição. Mas é importante de se estabelecer que as questões que ele falava lá em 78, seus problemas atuais, continuam atuais e devem ser tratados com muito critério por todos aqueles que se dedicam ao estudo e à divulgação da doutrina espírita. Quando nós falávamos lá, ano passado, em outra palestra, sobre o livro Centro Espírita, ali ficou claro que o professor, naquele momento, também dava um tratamento à mediunidade e, sobretudo, a responsabilidade dos centros na educação e desenvolvimento da mediunidade, dos trabalhos assistenciais. E isso é importante ressaltar que nessa obra também está presente. O professor Herculano dividiu esse livro em 16 capítulos. Os 6 ou 7 primeiros dele, nós podemos estabelecer como ligados ou vinculados à conceituação de mediunidade. Nos outros capítulos ele também aborda esses temas, mas ele já parte ali para as questões dos problemas que àquela época eram atuais e que hoje permanecem atuais. Então, no capítulo 1 ele deu o conceito de mediunidade, no capítulo 2, mediunidade estática, no capítulo 3, mediunidade dinâmica, capítulo 4, energia mediúnica, capítulo 5, o ato mediúnico, capítulo 6, o mediunismo, capítulo 7, a mesa e o pão, capítulo 8, o vampirismo, capítulo 9, a moral mediúnica, capítulo 10, relações mediúnicas, capítulo 11, mediunidade zoológica, ou seja, com relação aos animais. Capítulo 12, medicina espírita, capítulo 13, grau de mediunidade, capítulo 14, mediunidade prática, capítulo 15, mediunidade e religião, capítulo 16, problemas da desobsessão. Muito bom. Professor Herculano, e vocês vão me permitir, aliás, vou me permitir, dentro do contexto do que nós falarmos, pensar e reproduzir a vocês observações pontuais do que o professor Herculano tratou e abordou nesse livro. É importante isso porque o professor Herculano, dentro dos seus critérios de estudo, da sua capacidade intelectual e do seu conhecimento, não só do espiritismo, mas como de cultura geral, porque era um filósofo, um escritor, um poeta, ele em determinados aspectos, aqui em determinados pontos,
ele nos traz verdadeiras pérolas do conhecimento e da compreensão do que quis dizer Kardec. Tanto é que lá Emmanuel, né, através de Chico, fala. Emmanuel, através de Chico, diz que Herculano foi o metro que melhor mediu Kardec. Então, a gente vai se permitir pontuar determinadas passagens do livro, determinadas impressões, para que a gente possa tentar, na nossa pequenez aqui, alcançar que o professor Herculano, né, conseguiu alcançar na sua análise e preceito do que se diz respeito à mediunidade, ao mediunismo e à atividade mediúnica como um todo. Né? O professor já começa tratando o livro, olha como ele trata o livro, como uma exposição dos problemas mediúnicos por alguém que os viveu e vive, orientando-se nos seus meandros pela bússola de Kardec, a única realmente válida e aprovada pelo Espírito da Verdade, que simboliza a sabedoria espiritual junto à sabedoria humana. Os que não compreendem a necessidade dessa conjugação para o trato eficaz dos problemas espirituais não estão aptos a tratar do Espiritismo. Olha só, quem não se reportar, não se referir, não estudar Kardec e não compreender o que está ali, não consegue falar de Espiritismo. Não dá para falar de Espiritismo. Enganam-se a si mesmos ao se considerarem mestres do que não conhecem. Então nós todos estamos aqui como aprendizes, porque ainda temos muito a caminhar nesse aprendizado. Cada leitura, cada releitura do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno, da Gênese e obras póstumas, é um descobrir, um renovar descobertas, porque conseguimos alcançar algumas coisas a mais, alguns pontos a mais que nas vezes anteriores nos passaram desapercebidas. Isso a gente constata, como o professor constatou na sua prática de atividade doutrinária, né, de escritor espírita, nas suas reuniões, nas nossas reuniões de estudo. Há mais de 20 anos temos a oportunidade de acompanhar grupos de estudo nessa casa. E a cada vez que as releituras são realizadas desses livros, dessas obras, alguma coisa acrescentamos na nossa bagagem. Então, daí percebemos que ainda estamos muito longe da compreensão de tudo que nos trouxe, né, o Paráclito do Espírito da Verdade, que nos proporcionou Kardec através da sua organização, da organização dessa obra. E mais, o Espiritismo é uma doutrina que abrange todo o conhecimento humano, acrescentando-lhe as dimensões espirituais que lhe faltam para a visualização da realidade total. Porque alcança algo a mais. Nós, até o Espiritismo, víamos as realidades humanas somente do ponto de vista humano, daquilo que nós conhecíamos. E a partir da doutrina espírita, do Espiritismo, nós tivemos a oportunidade de compreender as nossas relações com o plano espiritual, as nossas relações de progresso, de evolução, das nossas necessidades, das nossas potencialidades a serem desenvolvidas para alcançarmos lá a angelitude, né, aquilo que nos foi prometido. Porque Cristo disse, né, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então nós precisamos descobrir, compreender as nossas potencialidades e desenvolvê-las. E o Espiritismo nos proporciona isso. Quando a gente fala lá na frente, quando nós falarmos lá na frente sobre a questão da mediunidade prática, nós vamos perceber que o professor Herculano dá essa conotação, né? A partir do momento que nós temos o desenvolvimento dessa faculdade, da compreensão da mediunidade, que é inerente a todos nós como uma faculdade humana, e já respondendo ao tema do que foi proposto para essa reunião, natural, uma faculdade natural inerente a todos nós, todos temos, né? Então, essa possibilidade, esse aprendizado, essa evolução nos permite conduzir as nossas existências, e o professor nos provoca isso, nós vamos ver lá na frente, a essa atividade, né? A questão da moral mediúnica, a questão da mediunidade prática,
Essa é a finalidade, de atingirmos o conhecimento, de atingirmos o progresso. E o progresso se dá através do conhecimento humano e do conhecimento das nossas relações espirituais, do conhecimento da nossa relação com o todo. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais. Fomos criados imortais. Ou seja, nós nos relacionamos com o plano espiritual. Nossas indas e vindas nas reencarnações sucessivas, o que significa? Esse relacionamento, essa oportunidade, através da bondade, da misericórdia divina, de caminharmos, de avançarmos no progresso. Né? E completando essa apresentação do livro pelo professor Herculano, ele fala, com relação ao Espiritismo, o mundo é o seu objeto. E realmente, né, as relações humanas, as nossas questões físicas, materiais, são discutidas, são estudadas no Espiritismo, desde a Gênese. A razão é o seu método. Kardec sempre pontuou que todas as questões que foram submetidas à avaliação, ao critério, são enfrentadas sob o ponto de vista da razão, sobre o cravo, o crivo da razão. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência. O professor Herculano captou isso para nós e generosamente nos aporta isso nos livros que nos oferece. E a mediunidade é o seu laboratório. Foi através da mediunidade que Kardec conseguiu reunir o quê? Todas essas informações, né, selecionadas, analisadas sobre a luz da razão, né, vindas de mais de 900 pontos, centros espalhados pelo mundo inteiro, né, colacionadas, analisadas, avaliadas, e à luz da razão, sobre o crivo da razão, compendiadas ali no que nós temos hoje como a codificação. Então, entrando no capítulo 1, conceito de mediunidade, né, nós já falamos, a mediunidade é uma faculdade humana, natural, é inerente a todos nós. Como faculdade, tanto naquilo que nós podemos falar, né, como a mediunidade de tarefa, ou mediunato, que nós vamos estudar daqui a pouco, ou a mediunidade como uma faculdade generalizada, representa para nós a possibilidade de compreensão das nossas relações espirituais e mais, das nossas possibilidades de reajuste, de acerto com os nossos irmãos do caminho. É importante que a gente estabeleça que essa faculdade ela se desenvolve num processo de relação, ou seja, na nossa relação com o plano espiritual, nas nossas relações com o grupo, na nossa relação com outros médiuns. É importante que a gente tenha consciência disso. O professor Herculano fala mais que a potencialidade mediúnica nunca permanece letárgica, ali estacionária. Passa de potência, que ela está ali aguardando a oportunidade, a ato em diversos momentos da vida. Né? O camarada, mas eu não tenho mediunidade. Está ali em estado latente, está esperando ali a oportunidade, né, de acontecer. E como é que ela se manifesta? Através de pressentimentos, muitas vezes, de previsões de acontecimentos simples. Quantas coisas, sensações, sentimentos, né? Puxa, esse ambiente não está legal, o que é isso? Né? A mediunidade, diz o professor Herculano, é a manifestação do espírito através do corpo. No ato mediúnico, tanto se manifesta o espírito do médium, como o espírito ao qual ele atende e serve. No ato mediúnico estão ali, os dois. Os problemas mediúnicos, olha o que ele fala, consistem, portanto, simplesmente na disciplinação das relações espírito-corpo. É preciso ser disciplinado. É o que chamamos de educação mediúnica. E como é que se dá a educação mediúnica? A educação mediúnica se dá através do estudo e da prática mediúnica, do fenômeno mediúnico, do médium aprender a perceber, sentir, diferenciar a ação dessa relação, desse contato com os espíritos. Olha o que ele fala. Na proporção em que o médium aprende, como espírito, a controlar sua liberdade e a selecionar as suas relações espirituais, sua mediunidade se aprimora e se torna segura.
Assim, o bom médium é aquele que mantém o seu equilíbrio psicofísico e procede na vida de maneira a criar para si mesmo um ambiente espiritual de moralidade, amor e respeito ao próximo. Por que ele nos convida a isso? Por que ele nos concita a isso? Porque os espíritos que se manifestam ou que se ligam aos grupos, se ligam a eles por quê? Por afinidade. Com o objetivo do quê? De somarem esforços. Então, nos grupos espíritas, onde os médiuns ou as pessoas se dedicam ao estudo doutrinário, ao trabalho de amor, de caridade e de auxílio ao próximo, que espíritos nós vamos encontrar vinculados a esses grupos? Espíritos nessa mesma faixa de compreensão e de vontade de ação. Naqueles que se dedicam a outras coisas, vamos encontrar aqueles que se assemelham a esses sentimentos ou a esses interesses. Nossas relações como espíritos, né, dentro da nossa capacidade ou faculdade mediúnica generalizada, também se dá nas nossas relações com os espíritos por nossos gostos, nossas tendências, nossas afinidades. Então, nós nos afinamos com quem? Justamente com aqueles ou que se assemelham às nossas ambições, aos nossos pensamentos, às nossas sensações. E aí, lá na frente, quando a gente falar dos processos obsessivos, né, e sobretudo do vampirismo, né, que é uma forma grave de obsessões coletivas e que em determinadas épocas se manifestaram de forma muito aguda e pontual, é importante que a gente tenha consciência de que essas relações se dão por quê? Porque nós nos vinculamos a essas relações. Por nossas vibrações, nossas sintonias, e que essas relações são rompidas quando nós mudamos os nossos interesses. Então, é importante a gente estabelecer isso. Professor Herculano, no capítulo 2 e 3, e aí eu vou me permitir juntar os dois aqui, né? Ele fala de mediunidade estática e mediunidade dinâmica. Por que ele fala isso? Bom, primeiro, nós vamos estabelecer... Ele fala em estática e dinâmica porque num determinado momento, Kardec falou dos médiuns elétricos e muitas vezes comparou a mediunidade à eletricidade. Né? Então, baseado numa questão, numa observação de Crawford, o professor Herculano faz essa diferenciação funcional de mediunidade dinâmica, e estática e dinâmica. Então, vamos lá. A mediunidade, a gente sabe que é uma só. Né? Ela é uma faculdade única, natural, humana, e ela pode ser observada sobre a sua funcionalidade. Kardec, no livro dos médiuns, estabeleceu lá mediunidade de efeitos inteligentes e mediunidade de efeitos físicos. Com base nesses dois aspectos, nessa divisão, nós tivemos lá uma série, né, um quadro inteiro demonstrando diversos tipos de médiuns, tanto de efeitos físicos quanto de efeitos inteligentes. Muito bom. Na parapsicologia, tem várias definições a respeito disso, e vários escritores se posicionaram de formas diferentes, muitas vezes dando o mesmo nome para essas questões de efeitos físicos e efeitos inteligentes. Muito bom. Não obstante, essas faculdades elas têm duas funções. Uma é a mediunidade generalizada, né, ela que corresponde à mediunidade natural, que todos os seres possuem. Outra é o mediunato, que nós falamos agora. Segundo o professor Herculano, corresponde à mediunidade de compromisso, ou seja, de médiuns investidos espiritualmente de poderes mediúnicos para finalidades específicas na encarnação. Diante do critério de Crawford, o professor Herculano trata então de mediunidade estática, que corresponde à mediunidade natural, que todos possuem e permanece geralmente em êxtase, com manifestações moderadas e quase imperceptíveis. Então lá são as sensações, são aquelas pequenas premonições, né? Funciona como imanente em nosso psiquismo, faz parte da nossa natureza e ela não é uma graça, nem uma prova.
É um elemento essencial da nossa constituição humana. Faz parte, é essencial à nossa natureza humana. Então, os médiuns, né, todos nós temos que compreender, tanto na mediunidade estática ou natural, quanto na mediunidade dinâmica, ou que a gente trata aí por mediunato, que nós não somos senhores das manifestações. Nós não somos nós que produzimos as manifestações por nossa exclusiva vontade. Como disse lá na definição Kardec, médium é medianeiro, intermediário nas relações com o plano espiritual. Se acontece o fenômeno mediúnico, é porque houve a manifestação de vontade do espírito. Porque nós podemos ter o médium, vários médiuns, todos à disposição, mas se não houver a intervenção do espírito, não há fenômeno mediúnico. Nós precisamos ter consciência disso. Então, o médium ele não pode se vangloriar pelos efeitos dos fenômenos mediúnicos, tanto no aspecto físico quanto no aspecto de inteligência, para os quais tenha concorrido. Por quê? Ele é apenas um instrumento, ele é intermediário. O mérito da comunicação é do espírito comunicante. O mérito do fenômeno é do espírito que agiu sobre os fluidos para produzir aquele fenômeno. Nós somos apenas instrumento passivo. Tanto é que há falta muitas vezes de um médium com uma maior flexibilidade ou uma maior capacidade, muitas vezes até intelectual para uma determinada comunicação ou moral, os espíritos se utilizam do médium que tiver. Suprem as nossas dificuldades, as nossas deficiências para aquela manifestação. Então nós não podemos nos envaidecer de nada, né? Bom, a mediunidade dinâmica, por sua vez, corresponde à mediunidade ativa, né? Ela não permanece em êxtase no organismo do médium, fala o professor Herculano. Não age de maneira discreta e sutil. Lá na estática é sutil, é um negócio muitas vezes quase que imperceptível, né? Aqui na dinâmica não. Pelo contrário, ele fala, extravasa agitada em fenômenos de captação e projeção, não raro explodido em casos obsessivos. É a chamada mediunidade de serviço, destinada ao auxílio e ao socorro do próximo. Então, todos aqueles dotados de uma faculdade mediúnica dinâmica ou do mediunato, nós temos uma responsabilidade, nós temos um compromisso. E aí, as pérolas do professor Herculano, né? O detalhe, o ponto onde ele vai, olha lá, decorre de compromissos assumidos no plano espiritual, seja para auxiliar indiscriminadamente os que necessitam de ajuda e orientação, seja para o resgate de dívidas morais do passado, com entidades necessitadas, cujo estado inferior se deve, em parte ou totalmente, a ações do médium em vidas anteriores. A experiência traz isso para ele, demonstra isso. O médium não desfruta apenas as vantagens da mediunidade generalizada, nesse caso da mediunidade dinâmica, né? Porque às vezes tem as impressões, as sensações, tal. Pois vê-se investido de uma missão mediúnica. Aqui os espíritos deram o nome de mediunato. Então a mediunidade dinâmica do mediunato exige, e aqui professor Herculano de novo, o nosso esforço contínuo na luta para a sustentação da verdade espírita do mundo. Os médiuns têm essa responsabilidade, né? Mas ninguém se esquiva, sem grandes consequências, ao dever da vigilância. O médium, ele tem dobrada a responsabilidade da vigilância. Por quê? Porque ele sabe que pelos seus pensamentos ele se filia, ele se liga, ele alicia muitas vezes espíritos inferiores que vêm agir sobre ele como verdadeiros obsessores, né? Olha o que ele fala, os espíritos mistificadores contam apenas com 2 pontos de apoio para nos envolver. Quais são? A vaidade e a invigilância. Você quer acabar com o médium, é você ter um médium vaidoso e invigilante. Você quer ver um grupo espírita cair na sua atividade, arrastar os conceitos do espiritismo
para o ralo, é nesse espírito você ter os envolvimentos de vaidade e de invigilância. O que ele nos recomenda? O principal dever dos médiuns resume-se em 2 palavras. Fidelidade, naturalmente, à doutrina. Temos que ser fiéis a ela, temos que estudar. Temos que aprender, temos que compreender. Para não aceitarmos coisas totalmente fora da doutrina como verdades. Né? O objetivo do estudo, o espiritismo, ele é de finalidade. Nós temos que buscar a essência das coisas. Nós não vivemos de formas ou de fórmulas. No espiritismo, no ato mediúnico, nós não contamos com relações, né? O camarada precisa estar efetivamente vestido de branco para sentar à mesa. Não é a roupa que vai alterar, é o pensamento, é a vontade, é o desejo de ser útil, é a finalidade do que estamos produzindo, né? Não é estar tocando música ou não. Não é o rigorismo com posturas à mesa. A indicação agora você trabalha, aquele trabalha. Essa indicação é de Paulo, apóstolo, lá atrás. Nós temos que doar à mesa amor, entendimento, esclarecimento, boa vontade. Né? Vamos dar as mãos para reunir fluidos. Não precisa de nada disso, é vontade. Se nós não vibrarmos, se nós não desejarmos, nós não nos reunimos com ninguém. Nós não temos homogeneidade nas nossas vibrações, nas nossas aspirações e nas nossas finalidades de trabalho mediúnico. Né? Então, o principal dever dos médiuns resume-se em 2 palavras: fidelidade à doutrina e vigilância. Mas o Cristo já falou isso, né? Orai e vigiai. E é reiterado isso. E nós constantemente caímos por quê? Porque nós não oramos e somos invigilantes. Não estamos atentos às nossas relações com o plano espiritual, nem mesmo muitas vezes com o plano hominal aqui, carnal ou humano, onde nos atemos. O professor Herculano, então, vem explorar a questão do ato mediúnico. O que representa o ato mediúnico? Qual a sua importância dentro do contexto do que nós estamos trazendo da mediunidade? Ele vem e fala: o ato mediúnico é o momento em que o espírito comunicante e o médium se fundem na unidade psicoafetiva da comunicação. Se ligam, mas ele vai mais. O espírito aproxima-se do médium. Ele descreve o processo para a gente aqui. O espírito aproxima-se do médium e o envolve nas suas vibrações espirituais. Essas vibrações irradiam-se do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium. Perispíritos, fluidos. Não é lá o perispírito? Matéria quintessenciada? Está lá. Né? A esse toque vibratório, está lá no livro dos Espíritos, né? A esse toque vibratório, semelhante ao de um brando choque elétrico, reage o perispírito do médium. Já viu, às vezes, o médium parece dar uma estremecida assim? Que é um choque fluido. Parece que ele realmente tomou um pequeno choque ali. Realiza-se a fusão fluídica. Há uma simultânea alteração no psiquismo de ambos. Cada um assimila um pouco do outro. E vocês vejam que, quando o médium, muitas vezes, ele entra num estado de concentração tal, que muitas vezes ele perde até a consciência do seu próprio psiquismo. E aí, às vezes, essa consciência permanece ativa e, às vezes, um pouco... Por isso que nós temos lá os médiuns conscientes, os médiuns inconscientes, os médiuns semiconscientes. Essas definições, vamos encontrar aonde? A compreensão disso? Lá em Kardec, Livro dos Médiuns. Né? Daí a errônea, então, olha que o professor aponta mais à frente, daí a errônea denominação de incorporação para as manifestações orais, psicofônicas, se a gente quiser chamar. Não é incorporar, o espírito não se aposta do corpo do médium. Né? O que se dá não é uma incorporação, mas uma interpenetração psíquica, como a da luz atravessando uma vidraça. É preciso compreender isso para quê?
para a gente poder atender melhor, para a gente poder compreender e para a gente não falar besteira, né? Dentro desse contexto, dessa relação, dessa oportunidade de ato mediúnico, o professor Fai mais à frente fala: a responsabilidade espiritual do médium reflete-se no espelho de cada um dos seus atos de caridade mediúnica. Essa é a responsabilidade que nós temos na mesa, né? No trabalho mediúnico. Não só na mesa, onde quer que tenhamos, estejamos agindo, né? Um ato mediúnico. O mediunato não é uma sagração ritual inventada pelos homens, não é invenção dos homens. Nasce das leis naturais que regem consciências no fluir do tempo, no suceder das gerações e das reencarnações. As oportunidades ali, ó, e o mediunato lá como instrumento para isso. Mais adiante tem uma passagem, tem um aspecto muito importante que a gente vai falar. Um ato mediúnico é o cumprimento de um dever assumido perante o tribunal de Deus, instalado na consciência de cada um, né? Porque nós muitas vezes solicitamos aquela oportunidade de um mediunato para reparar nossas faltas cometidas no passado, para nos ajustarmos com aqueles que nós arrastamos por quedas dolorosas. Isso não é um castigo, é oportunidade de reajuste, de acerto. Deus, na sua bondade e na misericórdia, e sua misericórdia, nos proporciona esses mecanismos. Não obstante, muitas vezes os homens, né, aqui já ligados ao corpo físico, dispersos das suas responsabilidades do passado, né, não se atêm a isso e tratam essas oportunidades de forma displicente, negligente. O professor Herculano faz um comentário legal. E o mediunato é o passaporte que Deus nos concede para a liberação do passado através de um só ato, o mais belo e mais honroso de todos, que é o ato mediúnico, né? Então, compreendermos a responsabilidade que temos no ato mediúnico, na relação mediúnica, no compromisso espiritual que assumimos antes de nos filiarmos a essa encarnação. O mediunismo, capítulo 6. A expressão mediunismo foi criada por Emmanuel para designar as formas primitivas de mediunidade. Então, desde o homem primitivo lá, nas manifestações do pajé, dos xamãs e tudo mais, a questão do mediunismo, né, está presente na história da humanidade. E o que é mediunidade? Ele fala, a diferença entre mediunismo e mediunidade está no problema de conscientização do problema mediúnico. A mediunidade é o mediunismo desenvolvido, ou seja, avançamos, esclarecemos, compreendemos, olha lá, racionalizado e submetido à reflexão religiosa e filosófica e às pesquisas científicas necessárias ao esclarecimento dos fenômenos, sua natureza e suas leis. Enquanto o mediunismo absorve a herança mágica do passado e mistura-se com religiões, crenças e superstições de toda espécie, e aí vem lá as pólvoras, os rituais, a fogueira, os sacrifícios e tudo mais, vinculados a todas essas coisas, a mediunidade rejeita infiltrações que possam prejudicar a sua natureza racional e comprometer o seu desenvolvimento natural. A mediunidade compreendida, estudada, esclarecida, ela proporciona resultados efetivos sobre o fenômeno, sobre o que nós temos como mediunismo, né? Então, lá, as práticas decorrentes do sincretismo religioso, né, onde predomina a mentalidade primitiva, são o contrário das práticas espíritas. E olha que bacana ele fala. As práticas espíritas que se resumem na prece e na meditação, no passe, imposição das mãos do Evangelho, né, está lá, Cristo fazia isso, e na doutrinação caridosa dos espíritos sofredores ou vingativos. Então, todo aquele que quiser chamar as outras coisas de espiritismo, né, as outras questões de mediunismo, como espiritismo, estão equivocadas. Ou não conhece o que é espiritismo,
ou tratam isso por má fé, né? Com o objetivo, muitas vezes, de atrair simpatizantes sobre a palavra espírita, ou o espiritismo. A mesa e o pão, capítulo 7. O professor Herculano começa falando na questão da mesa, né, da crítica que muitas vezes recebemos, porque a reunião mediúnica é realizada em torno de uma mesa. Por uma questão muito prática. É o ponto mais confortável para a pessoa sentar e se apoiar. Só isso. Não tem nada de diferente que possa exigir, né, a mesa como um ponto de referência para o trabalho mediúnico. Se a pessoa sentir a vontade de estar numa cadeira, sentado a uma cama, tanto faz. O fenômeno acontece independente da mesa, é só por uma questão prática, né? Isso, assim como a questão da luz, por que a luz, se você prefere um pouco mais de penumbra, quebra aqueles focos de luz? Para facilitar simplesmente a concentração dos médiuns. Porque muitas vezes a questão da luz, com os movimentos das pessoas, você acaba distraindo, dispersa a atenção do médium, tira a sua concentração. Então, é apenas para facilitar, não é um ritual, não é uma prática que inviabilize a realização do fenômeno mediúnico. Mas o professor Herculano atende essa parte. E o alimento, né? Quando a gente fala do pão, a alimentação que tomamos na mesa espírita não é material, mas espiritual. A evocação, olha só o que ele fala, não é um rito, mas um convite. Por quê? Porque quando nós nos sentamos muitas vezes à mesa, só de pensarmos no espírito, nós estamos evocando. Nós não precisamos sequer, muitas vezes, falar, queria... Não é preciso isso. Muitas vezes, né, no dia, durante o dia, puxa, como seria, né, ou ajudar esse ou aquele, nós estamos evocando o espírito relacionado àquela situação que se busca. Então o convite já está feito. O espírito vai atender se quiser. Não é a nossa imposição, não é o nosso convite. Ele fala isso. Antes de sentar à mesa, os convites já foram feitos, pois basta pensarmos no espírito para o evocarmos. A evocação, o que é evocar? É chamar. Ele atende ou não ao nosso convite, pois é livre e não está submetido a nenhum poder humano. Por isso que se não houver intercessão dos espíritos, não é fenômeno mediúnico, né? Mas o pão que pomos sobre a mesa é o pão espiritual da prece, que será partido e servido na hora da doutrinação, né? Onde temos a oportunidade de distribuir o quê? Amor, caridade, ouvir o nosso irmão ali sofredor, com paciência, com humildade, compreendendo as suas necessidades, rogando ao plano espiritual, a Deus, a Jesus, que intercedam por ele, que possam agir sobre ele, através da ação fluídica, da ação espiritual, né? É importante isso. A pureza exigida nas reuniões é apenas a das intenções. Por isso que todos os outros formalismos ali, né? Dar as mãos, roupa branca, né? Música ambiente e tal, não faz parte do espiritismo, né? São inovações trazidas por pessoas que, infelizmente, se apegam a rituais, né? E outras questões mais igrejeiras. Quando estudamos o Centro Espírita, nós tivemos a oportunidade de apontar esses aspectos, né? A necessidade de nos libertarmos das questões igrejeiras. Não há rituais, há intenções, né? O que importa aqui na reunião é a boa vontade, o desejo de ajudar ao próximo, né? E ele completa. Uma sessão espírita é um ato de amor. Não é uma cerimônia destinada à finalidade egoísta de nos livrar de espíritos parasitas, por nós mesmos atraídos e alimentados, mas o objetivo de levar ajuda espiritual aos que padecem, né? O professor Herculano, dentro desse contexto, tece grandes críticas àqueles que procuram fazer das reuniões espíritas apenas reuniões de estudo. Há necessidade, sim,
do pão, do amor, da prece, do auxílio aos necessitados na reunião mediúnica e o mediunato com relação a isso. O professor trata também da questão do vampirismo, né? Onde ele começa falando da obsessão, que é uma infestação da alma. Assim como um vírus, uma bactéria invade o corpo, né? O espírito, ou a alma, né? A alma, vamos falar do perispírito, se vê infestada pela ação do quê? Dos outros espíritos. Então, Kardec classificou a obsessão em 3 aspectos que vale a pena a gente reproduzir. Obsessão simples, que se caracteriza por perturbações mentais e alterações de comportamento sem muita gravidade. Subjugação, caracteriza-se pelo domínio do corpo, produzindo-lhe os chamados tiques nervosos e sujeitando a atitudes ridículas em público. E quantas vezes nós não percebemos isso? Tiques que são decorrentes de processos obsessivos, né? E a fascinação, que consiste no domínio hipnótico de corpo e alma, através de um processo de fascinação que deforma a personalidade. Já no capítulo trágico das obsessões em massa, que o professor fala, temos o tópico especial do vampirismo. E o que é o vampirismo? Ele fala: a denominação de vampirismo decorre de sua principal característica, que é a sucção de energias vitais da vítima pelos obsessores. É uma modalidade grave de obsessão que pode reduzir o obsedado à inutilidade, afetando-lhe o cérebro e o sistema nervoso, tirando-lhe toda a disposição para as atividades sérias. E o vampirismo ocorre em que situações? Nas situações, muitas vezes, dos excessos, nas questões libertárias ou de libertinagens sexuais, acontece muito isso, processos obsessivos, né, vinculados a um vampirismo onde o espírito vampirizador procura sugar todas as energias daquele ser que ali se encontra, né, sugerindo-lhe, instigando-lhe, empurrando-lhe para essas ações. Né? No alcoolismo podemos encontrar vampirismo, no tabagismo, nas doenças toxicológicas, vamos encontrar espíritos vampirizadores também, que se associam às necessidades desses irmãos e procuram consumir as suas energias, né? Empurrando aquilo que para eles é motivo de satisfação. E ele fala: o vampirismo cessa no momento em que o obsedado se dispõe a reintegrar-se em si mesmo, na posse de sua personalidade, não aceitando sugestões e infiltrações de vontade estranha em sua vontade pessoal e soberana. É a nossa vontade, é a ação da nossa vontade. Então nós nos libertamos dos vampirizadores através da vontade, da vigilância, da oração, mudando a nossa frequência. Né? Nós estamos já com o horário um pouco adiantado, eu vou me adiantar também. O professor Herculano fala da moral mediúnica. No livro dos médiuns está dito lá que a mediunidade não é uma graça, um dom especial concedido a criaturas privilegiadas, mas uma faculdade humana como as demais. Aliás, o professor Herculano fala isso. A moral do médium, ele fala, determina o seu comportamento como criatura humana e regula suas relações com os espíritos, a nossa moral. Os espíritos se ligam a nós por conta do quê? Da nossa moral, das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, dos nossos anseios, daquilo que sai, daquilo que emitimos. Né? A questão moral, então, portanto, ela não surge da faculdade mediúnica, mas da sua consciência. Não é porque nós recebemos uma comunicação de um espírito inferior que significa que nós somos moralmente inferiores. Não é porque nós recebemos uma comunicação de ordem superior que nós somos superiores. Nós estamos recebendo ali na condição de instrumentos intermediários. Agora, o ato mediúnico, o fenômeno mediúnico, o desenvolvimento da mediunidade pode nos proporcionar, sim, pelo aprendizado, pelo exemplo que nós observamos no que vivenciam os irmãos que se comunicam, aprendizado moral, bagagem moral. A gente aprende vendo, aprende vivenciando, não é verdade? Sofrendo no corpo. Então, isso nos proporciona aprendizado.
compreender e verificar os sofrimentos dos nossos irmãos do caminho também. Então, a existência da mediunidade, determinando mudanças no comportamento dos médiuns, necessariamente dá origem à moral mediúnica. É o que o professor nos coloca. Mediunidade zoológica, no capítulo 11. Eu não lembro se é no livro dos médiuns ou no livro dos espíritos, professor Kardec e os espíritos fazem uma referência à ação magnética sobre os animais. A ação do magnetismo sobre o animal não era recomendado porque havia fluidos diferenciados ali e muitas vezes podia proporcionar a morte do animal. Tem lá, não lembro qual dos dois. Mas aqui a gente fala da mediunidade zoológica, ou seja, a mediunidade nos animais, o professor Herculano vai direto no problema, né? E ele fala o seguinte, a mais refinada conquista da evolução, que marca o homem com o endereço do plano angélico, é a mediunidade. Função sem órgão, resultante de todas as funções orgânicas e psíquicas da espécie humana. A mediunidade é a síntese por excelência que consubstancia todo o processo evolutivo da natureza. Querer atribuí-la a outras espécies que não a humana é simples absurdo. Animal não é médium. Por isso, os que pretendem encontrá-la no plano zoológico a reduzem a um sistema comum de comunicação animal, desconhecendo-lhe a essência para só encará-la através dos efeitos. As comunicações mediúnicas são possíveis somente no plano humano, pelas razões que já expusemos acima, e são mais que suficientes para afugentar as teorias de metamorfoses impossíveis. É importante que a gente tenha essa compreensão para que não saiam aquelas pérolas, né, que às vezes a gente costuma ver partindo de companheiros do meio espírita. Não existe mediunidade nos animais. Não obstante, o professor fala, a assistência mediúnica aos animais é possível e grandemente proveitosa. O animal doente pode ser socorrido por passes e preces, e até mesmo com os recursos da água fluidificada. Por quê? Olha só, lá no magnetismo é a ação do magnetizador, que muitas vezes pode ser desproporcional e incompatível com o fluido do animal. No passe, os espíritos se utilizam dos fluidos, mas eles qualificam e quantificam esses fluidos de acordo com as necessidades do paciente, mesmo que seja um animal. Então, ele pode atuar de forma diferenciada e adequada a essas necessidades. A questão da medicina espírita, no capítulo 12, o professor alerta que, entre todas as formas de manifestações mediúnicas, a mais perigosa para os médiuns, é a mediunidade curadora. Não é porque a mediunidade cura, o médium possa se contagiar com essa ou aquela doença, não é por conta disso. Mas por conta do que ela pode atrair ao médium, no âmbito da vaidade, a abordagem que ele recebe das pessoas, né, envaidecendo, estimulando a acreditar que ele é o responsável por tudo aquilo, quando ele é apenas instrumento. Então é muito comum médiuns de grandes resultados com relação aos fenômenos de cura caírem e serem arrastados depois ao ridículo, muitas vezes, e até algumas vezes levados a saírem do cenário terreno por conta dos excessos que cometem e que se deixam arrastar por conta da invigilância que nós falamos lá atrás, né? É importante que a gente tenha isso. Grau de mediunidade. Muitas vezes as pessoas falam, esse médium é mais forte que aquele, tem maior capacidade, isso, aquilo, esse médium é melhor, aquele não. Olha só que professor. Não há, até o momento, nenhum meio científico de se verificar objetivamente os graus de percepção mediúnica ou o grau de espiritualidade de uma pessoa. Além disso, porque muitas vezes se utilizam de videntes para tentar, olha, dá uma olhada lá, vê se o cara, olha só, o vidente
que examina a áurea de alguém sofre as mesmas variações provenientes da instabilidade psiorgânica e emocionais. A mediunidade escapa inteiramente ao campo sensorial. As tentativas de avaliação e classificação mediúnicas não passam de pretensões sem fundamento. A mediunidade não depende de fatores orgânicos e não pode ser avaliada materialmente. E mais, ele se reporta ao apóstolo Paulo quando ele trata disso. Olha, ele fala, os médiuns, como ensinou o apóstolo Paulo, têm suas missões específicas, seus campos próprios de trabalho. Então, cada um, de acordo com a sua aptidão, de acordo com aquilo que está designado para o seu trabalho, o desenvolvimento mediúnico. Não é essa ou aquela mediunidade que é melhor ou que é pior, esse ou aquele médium. Todos estão ali, servem, são instrumentos. Todos contribuem igualmente, cada qual no seu setor, para a realização dos objetivos do Espiritismo, que são a elevação moral e espiritual da humanidade, para que a Terra possa entrar no concerto dos mundos superiores. Esse é o objetivo, essa é a finalidade da mediunidade. Auxiliarmos o progresso um dos outros. Estamos aqui para esse ajuste, para esse trabalho de evolução, de amor, de caridade e de desenvolvimento. Gostaria de dar uma atenção a esse capítulo 14, que fala da mediunidade prática. Porque qual que é o objetivo da mediunidade? Né? Afinal de contas, dentro de tudo isso, o professor sintetiza aqui, de tudo que ele disse. A mediunidade prática é a prática mediúnica individual e permanente. Um manter-se alerta ante o momento que passa, carregado de excitações sensoriais e rico de percepções espirituais. Todos nós, nas mediunidades generalizadas, nós temos essa possibilidade. É muitas vezes ouvir aquela voz íntima que nos estimula, né? a essa ou aquela atitude, a esse pressentimento, a atender aquilo. Precisamos estar atento a isso, né? Esse estado de alerta, ele observa isso enfaticamente, esse estado de alerta não deve ser forçado, mas mantido com espontaneidade. Fazemos uso, como nós usamos do tato, do paladar, do olfato, da visão e da audição, da mediunidade. Como o quê? Como um instrumento para nos auxiliar no dia a dia, nas nossas ações profícuas de bem, de amor, de caridade, de progresso. Mas ele fala também o seguinte, é necessário compreender que não se trata, neste caso, de uma prática mediúnica permanente, o que seria absurdo. Kardec tratou suficientemente no Livro dos Médiuns da inconveniência de excessos na prática mediúnica. Tratamos aqui, e olha lá, de uma aplicação dos princípios espíritas à realidade existencial, a partir do princípio de vigilância. Vigiai e orai, ensinou Jesus. Então, dentro do contexto da finalidade, da possibilidade que nós temos da mediunidade, como uma faculdade natural e humana, utilizá-la com vigilância, com sabedoria e orando. Para quê? Para não cairmos nas sintonias dos espíritos desajustados, para não nos filiarmos a esses parceiros que muitas vezes podem nos levar a grandes quedas. E muitas vezes nós podemos levá-los também. Porque às vezes somos nós que vamos cooptá-los com as nossas tendências, com as nossas imperfeições. Bom, companheiros, dentro da questão do problema da desobsessão, que está efetivamente relacionado à mediunidade, o professor Herculano faz uma distinção entre as sessões de doutrinação e as sessões de desobsessão. Ele fala que cabe às primeiras, as de doutrinação, prevenir e até mesmo impedir os casos obsessivos. Por quê? Porque aqui nós temos, através da instrução, da orientação, do passe e do atendimento aos irmãos que são trazidos, mecanismos efetivos de prevenção, né? Nós podemos proporcionar a esses irmãos, aqui apenas como instrumentos e colaboradores, um ambiente favorável para o seu auxílio, para o seu equilíbrio. O professor Herculano, ele fala, porque muitas vezes as pessoas falam ou acham que com o desenvolvimento da mediunidade, você tem o processo obsessivo, né? Vem junto o processo obsessivo. Ele fala, olha,
As obsessões não surgem apenas na fase de eclosão e desenvolvimento da mediunidade. As mais graves obsessões estão genesicamente ligadas aos problemas anímicos das vítimas, delas, das suas essências, dos seus pensamentos, da sua história, de si mesmos. O espírito reencarna, como ensina Kardec, já trazendo consigo problemas graves de encarnações anteriores. O obsessor e o obsedado são então os adversários que se lançam no mesmo caminho para acertarem o passo em nova marcha, como advertiu Jesus. Dentro desse contexto, ele conclui: as sessões de desobsessão se destinam ao atendimento de casos relacionados com pessoas que recorrem aos grupos e centros espíritas. Mais particularmente, destina-se aos casos de mediunato, em que os médiuns são espíritos que se comprometeram em vidas anteriores com criaturas que submeteram ao seu capricho, tendo agora o dever de socorrê-las através de sua mediunidade. A lei de amor rege as relações humanas nos dois lados da vida, tanto para eles quanto para nós. Não se resgatam os crimes somente através de outros crimes. Olho por olho, dente por dente, né? Não é aí que se resgatam os crimes. Mas também, principalmente, pelo socorro do criminoso à sua vítima do passado. Pelo perdão também nós resgatamos, não é verdade? Nós nos ajustamos. Mas, muitas vezes mais esclarecidos hoje, compreendendo o mal que realizamos, compreendemos os frutos que deram às nossas ações inferiores, nefastas e tudo mais, nós temos a oportunidade, através da mediunidade, de prestar o socorro àqueles que nós prejudicamos, que ainda continuam lá, em situações difíceis e inferiores. Né? É assim que os dois acertam seus passos na sua vida material através da mediunidade, uma função redentora nas sessões de doutrinação e desobsessão. Então, companheiros, professor Herculano, ao realizar esse estudo, ao trazer para a gente todo o trabalho, toda a observação de uma vida inteira dedicada ao Espiritismo, né? Às obras de Kardec, a sua interpretação, a sua compreensão, nos proporciona mecanismos para nos conduzirmos melhor como espíritas, como médiuns, como seres destinados a concorrer pelo progresso da humanidade como um todo. Cada um de nós temos nossas obrigações, nossos compromissos assumidos no plano espiritual. E esse conhecimento deve ser aplicado aonde? No nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, de estudo, de convívio, no grupo espírita, no centro espírita, que é um polo de convergência para o atendimento dessas necessidades. Porque delas nós não podemos nos furtar. Quando nos furtamos dos compromissos assumidos, aí sim, estamos dando vazão, aso, oportunidade a grandes processos obsessivos. Então, o professor Herculano abre uma janela para a gente, dentro do seu conhecimento, dentro do que trouxe e compreendeu de Kardec, para que a gente possa, né, caminhar um pouco mais e tratar a mediunidade, tratar o centro espírita, tratar a doutrina espírita com o devido respeito, com a devida propriedade, fazendo dela um instrumento para o nosso progresso e evolução. Muito obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só pedir o microfone. Boa noite. Queria fazer um comentário. Acompanhei em outros centros espíritas pessoas que vão e que fazem cursos de mediunidade. E eu, no caso, trabalho, mas tenho mediunidade, mas nunca pensei em desenvolver, não acho que seja uma necessidade. Eu não sei, a visão do professor era de que
não é tão necessário assim, né? Todo mundo querer desenvolver uma mediunidade de psicografia ou seja, de trabalho mesmo. O professor Herculano, essa questão a gente pode abordar por vários aspectos, né? Mas o professor Herculano, primeiro, a questão da obrigatoriedade ou não de realização de cursos para o desenvolvimento ou para você, um médium, poder sentar à mesa, né? O professor Herculano dispensa isso, né? Por quê? A necessidade do médium que se encontra num momento, né, de mediunidade já manifestando ali dinâmica, né? A gente pode colocar já como uma fase de mediunato. Ele não pode esperar 1, 2, 3 anos a conclusão de cursos para poder dar vazão a isso. Por isso que na reunião, um grupo pequeno como esse, e em outros grupos que se filiam a esse tipo de procedimento, né, esses médiuns são convidados à mesa e ao trabalho mediúnico para que possam ajudar e serem ajudados. Essas reuniões, elas têm, dentro do curto espaço de tempo que se realizam, geralmente 2 horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? A prece como um momento de nos vincularmos ao plano espiritual, de nos ligarmos e de nos homogeneizarmos nas nossas vibrações e relações, o estudo do Evangelho, para que isso também possa ocorrer de forma natural e efetiva, né? Porque através daquela leitura nós estamos nos ambientando com os temas cristãos. Temos a oportunidade muitas vezes do passe, né? Quando muitas vezes não são realizadas em outras reuniões, mas temos ali a oportunidade do passe, onde através da interferência, da ação fluídica, né, e da ação benéfica dos espíritos que qualificam e quantificam esses fluidos de acordo com a necessidade do paciente, vão permitindo que ele, muitas vezes, encontre o seu equilíbrio espiritual, físico até. E temos a parte de estudo, onde nós permitimos ou buscamos fazer com que os companheiros presentes à reunião, os médios, muitas vezes ali em começo, tenham o primeiro acesso à doutrina, aos princípios, aos seus pilares. Naturalmente que o aprofundamento desse estudo também decorre do interesse do médium, dele buscar, estudar e desenvolver, né? E a parte do trabalho, do trabalho mediúnico como uma forma de desenvolvimento. Mas tem um outro aspecto. O professor Herculano entende, e a doutrina também nos aponta para isso, que nós não podemos confundir estados de mediunidade generalizada ou estática, onde que algumas coisas eventualmente acontecem, aquele pontinho que às vezes eclode ali num pressentimento e tal, seja tratado da mesma forma que uma mediunidade dinâmica ou uma mediunidade de tarefa. Nós não devemos forçar essa. Ela se desenvolve naturalmente, né? Pela nossa relação, pelo estudo. Quantas pessoas nós vimos chegar ao grupo espírita sem que nem no primeiro momento não apresentassem nenhum tipo de aparente de mediunidade ativa, dinâmica, né? Veio ali, no primeiro momento, com sua mediunidade generalizada e tal, e com o desenvolvimento do estudo, com o acompanhamento, a doutrinação, muitas vezes essa mediunidade foi se desenvolvendo naturalmente, sem que ele tivesse essa expectativa, né? Então, nós não devemos forçar algo que talvez não seja natural, nós vamos talvez criar problemas, né? Criar mistificadores, criar uma série de fatores diferentes. A recomendação que nós vamos encontrar, inclusive, nesse livro, é essa, de que nós não devemos forçar esse tipo de desenvolvimento, né? A não ser que a pessoa já chegue naturalmente com uma mediunidade dinâmica e a gente possa orientá-la para uma educação mediúnica, para que não haja excessos, para que haja equilíbrio, para que a mediunidade, os atos mediúnicos não ocorram, né, em locais inapropriados e tudo mais. Porque o objetivo é que o médium, o proveito que se tire do ato mediúnico, seja efetivo, né, seja prático, seja relacionado às necessidades daquilo a que lhe foi trazido.
A minha pergunta era basicamente a mesma da Consuelo, os chamados cursos de médiums, né? Na verdade, eu entendo que não é curso de médium, é curso de estudo da mediunidade, que são grupos de estudo que poderiam ser feitos a qualquer hora, a qualquer lugar, né? Mas até com médiums e não médiums. Exatamente, o professor Herculano fala bem isso, né, que a mediunidade é uma faculdade natural, humana, natural, e ela não se desenvolve pela ação externa, né, de cursos, de mentores, né, ou de orientadores, aqui, ó, você vai ser um médium de psicografia, isso, aquilo. Não é dessa forma que se desenvolve, né? Treinamento. Se a faculdade for a generalizada, você pode fazer o que quiser, não vai se desenvolver, né? Então nós temos que ter essa consciência, nós não podemos forçar o caminhar de forma contrária ao que é a natureza. E nós temos que proporcionar àqueles que procuram o grupo, e de acordo com suas necessidades, um mecanismo para que ele possa, sim, desenvolver a sua mediunidade ou educar a sua mediunidade e se educar também sob o ponto de vista de conhecimento, né? A finalidade do estudo é esse, a ampliarmos a nossa visão de conhecimento. Boa noite, Júlio. Boa noite. Eu sou Maurício. A minha questão é que, em alguns momentos, o professor trata a palavra vampirismo e obsessão como sinônimos. E, em outros momentos, ele coloca como vampirismo como um tipo de obsessão. Você poderia falar alguma coisinha sobre isso? Sim. Dentro da definição clássica lá que Kardec nos colocou, no que tange a obsessão, então nós vamos ter lá a obsessão simples, a subjugação e a fascinação. E o professor Herculano, dentro desse contexto, ele fala como uma forma severa, às vezes de infestação coletiva, mas também pode ser individual, o vampirismo. O vampirismo, ele pode, dentro dessas três formas, estar vinculado a qualquer uma das três, né? Por quê? Porque através da ação do contato do obsessor, né, ele vampiriza, ou seja, ele suga as energias, né, daquele que se coloca ali como sua vítima. Então o vampirismo ele pode estar vinculado, ou ele pode ocorrer concorrentemente a qualquer das três formas de obsessão, mas naturalmente na subjugação e na fascinação, onde o camarada já começa a perder um pouco a condição de reação, né? Na simples, muitas vezes, o camarada se deixa levar por pequenos arrastamentos, né? E às vezes ele retoma o controle disso mais facilmente com a ação da oração, né? Compreendendo as suas necessidades e se desvinculando daqueles pensamentos. Nos casos de subjugação e de fascinação, nós precisamos de uma ação mais efetiva, junto à vítima e junto ao obsessor. E é preciso que haja esse rompimento, né, de relação no que diz respeito a ambos. Bom, nós gostaríamos de agradecer ao Júlio mais uma vez, agradecer a presença de todos e lembrar que a próxima palestra vai ser no dia 10 de setembro, com o palestrante Jader Sampaio, sobre o tema parapsicologia, hoje e amanhã. Obrigada a todos e boa noite.